Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje, catolicismo. Olha que matéria importante. E tudo que eu ensino aqui, as provas documentais, tudo na série apologética. Esta coleção publicada pela nossa instituição. São 6 volumes, cada volume tratando de 5 temas. Então aqui você encontra 5 vezes 6, 30 temas. Você encontra tudo sobre o Adventismo, Testemunhas de Jeová, Espiritismo, Nova Era, Hinduísmo, Catolicismo. 30 temas. O autor do movimento religioso, a história do movimento religioso, o que ensina o movimento religioso e sempre comparando com a palavra de Deus. Depois eu falo como você faz para adquirir a coleção. Chega de moleza, vamos trabalhar catolicismo. Toda aula eu faço questão de falar, faço questão de repetir. Nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Os católicos são pessoas do bem. Os espíritas, pessoas do bem. Testemunhas de Jeová, também. Adventistas, também. Então, toda a nossa argumentação no Estado democrático é no campo das ideias, no campo teológico. Quer ver um exemplo? O Papa Francisco, líder supremo da Igreja Católica, fez uma reunião com os bispos porque ele propôs ordenar padres casados para atingir a região da Amazônia, onde lá tem falta, eles estão com falta de sacerdotes. Então ele teve essa intenção, propôs ordenar padres casados para um lugar específico. Mas um grupo de bispos mais conservadores não aceitou. Esse grupo foi contra a ideia do Papa Francisco. Então veja, o Papa é a autoridade máxima da Igreja Católica. Mas numa reunião discutindo essa questão, que é importante, essa questão do celibato para a Igreja Católica, um grupo, os mais conservadores, não concordou. Então o Papa voltou atrás, mas no campo das ideias. Então é normal, mesmo dentro do grupo, a divergência de opiniões prevaleceu, que ali no caso o bom senso entre eles. Mesma coisa aqui. Nós evangélicos, existem doutrinas católicas, não são todas. Eu diria até que a grande parte das doutrinas ensinadas no catolicismo são bíblicas. Por exemplo, a Santíssima Trindade, a imortalidade da alma, a salvação, a existência de anjos, são doutrinas ensinadas pelos católicos que nós concordamos, mas existem algumas que nós não concordamos. Então eu só estou mostrando por que nós não concordamos. Só isto, no campo das ideias, entendeu? Tem gente que até responde, outro dia vi uma pessoa, até um católico assim, ficou assim, foi mal educado, ele não entendeu o nosso objetivo. É só ler a Bíblia, comparar, ninguém tá querendo confusão. Mas todo mundo tem direito de expor as suas ideias, assim como tem também no YouTube, canal católico que expõe as suas ideias, tá bom? Então vamos em frente, chega de moleza, estamos estudando os sacramentos e hoje nós vamos falar da penitência. A penitência, esse é o argumento católico, chamada também confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Depois de feito o sinal da cruz, o católico deve dizer: eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, tá vendo? Nós já estudamos essa questão. A todos os santos e a vós, Padre, porque pequei. As obras de penitência podem reduzir-se a 3 espécies: a oração, ao jejum, à esmola. Os que morrem depois de ter recebido absolvição não vão logo para o céu.
e vão para o purgatório, para ali satisfazer a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. As almas podem ser aliviadas no purgatório com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Aí tem a fonte, terceiro catecismo da doutrina cristã, literatura católica. O que eu estou fazendo errado? Uma literatura pública, eu apenas li, assim que a Igreja Católica ensina, que a liderança, que o Papa assina embaixo é isso, é uma... E eu vou, o quê? Mostrar por que eu não concordo. Só isso. Qual que é o problema? Eu tenho direito de não concordar. Não acabei de dar o exemplo aqui do Papa. Se o Papa Francisco queria ordenar sacerdote casado, entre eles não houve consenso e ele recuou, qual que é o problema? Isso é claro, saiu para todo mundo ver nos jornais, então eu estou mostrando aqui. Só que eu não concordo, só isso. Simplesmente, tá bom? Não é brigar, ofender ninguém. E eu vou mostrar porque eu não concordo com o argumento bíblico. Você não é obrigado a concordar comigo, se você é católico, mas examine na sua Bíblia. Então, resposta apologética. Não há um só caso de alguém que tenha confessado os seus pecados a homens ou mesmo aos apóstolos. Em 1 de João 1, 7 a 9, João ensinou que devemos confessar os nossos pecados a Jesus e que ele é suficiente para perdoar. Se Pedro estivesse investido do poder de perdoar pecados, por que não pediu a Simão que se ajoelhasse em confissão para resgate do seu pecado? Exortou a Simão que recorresse a quem tinha tal poder de perdoar pecado. Atos 8 e 22. Então vamos ver primeiro a primeira carta que João escreveu no primeiro capítulo, versos de 7 a 9. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para quem nós confessamos nossos pecados? Para o Senhor, para Jesus. Atos 8 e 22. A questão de Pedro. Olha o que Pedro disse. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Está aí, ó. É o que a Bíblia fala. O texto é claro. O texto é claro. Pode conferir na sua Bíblia. Jesus disse à mulher pecadora, Jesus, perdoados são os teus pecados. Lucas 7,48. Não ouviu ele a confissão da mulher? Não tem isso no texto. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso ao dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6 e 12. Na celebração da ceia, Paulo recomendou que cada um de nós fizesse exame introspectivo. Examine o homem a si mesmo. É isso que o texto fala. Tá bom? Então lá, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Tá bom? Então na próxima aula nós vamos estudar a extrema-unção, um outro sacramento da Igreja Católica. Extrema-unção, não vai perder a próxima aula. Agora nós vamos estudar a extrema-unção. O que é a extrema-unção? Então é o que nós vamos aprender hoje. A extrema-unção é o sacramento instituído para alívio espiritual e também temporal dos enfermos em perigo de vida. Terceiro catecismo de doutrina cristã. Essa é a fonte
a fonte, o documento católico aberto ao público, todo mundo pode adquirir, tem nas livrarias católicas, muitos católicos têm esse documento, tranquilão? Simples, é o que a igreja ensina. Agora, vamos para a resposta de defesa. Se nós não concordamos, nós vamos mostrar por que não concordamos, qual é a razão de não concordar. Só isso. É uma questão doutrinária, não é nada pessoal. Porque em Tiago, no capítulo 5, versos de 14 a 16, se recomenda chamar o presbítero para orar pelo enfermo para a sua cura e não receber extrema-unção como uma recomendação do corpo sem a qual não se procede ao sepultamento cristão do corpo. Essa que é a verdade. Então por quê? Porque nós não concordamos. Vamos para a Bíblia. Tiago, no capítulo 5, de 14 a 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pronto, é esse texto bíblico. Simples assim, é o que a Bíblia ensina. É o que está na Bíblia, tranquilo. Não tem essa questão de extrema-unção. Ainda um sacramento não tem base bíblica. Só isso. O magistério da tradição católica segue um caminho diferente da palavra de Deus. É isso que nós estudamos nos sacramentos. Mas ainda tem mais 2 sacramentos que nós precisamos estudar. O sacramento da ordem, da ordenação e o sacramento do matrimônio. Nós vamos estudar. Nós vamos estudar a ordem, como que é a ordenança, como que eles ordenam os obreiros, os padres, os bispos, como é feito na Igreja Católica, porque é tido como um sacramento. A ordem é o sacramento que dá o poder de exercitar os ministérios sagrados que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas, e que imprime na alma de quem o recebe o caráter de Deus. A fonte, 3º Catecismo de Doutrina Cristã. Então é isso que é ensinado, a ordem, que é um sacramento. E depois só vai ficar faltando o matrimônio, que nós vamos estudar na próxima aula. Mas vamos em frente. A nossa resposta apologética, ou seja, de defesa, por que nós não concordamos? Qual que é o problema não concordar? Não tem problema nenhum. Agora eu vou mostrar de maneira educada por que nós não concordamos. Só isso. Isso não é ofender ninguém. Então no Antigo Testamento, porque nós estamos mostrando tudo com base bíblica, a nossa referência é a bíblica. A Bíblia, tá bom? Sempre a nossa referência aqui, o nosso aferidor é a palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento, o sacerdócio era exercido por uma classe especial de homens, que eram os descendentes de Arão. Hoje, no Novo Conceito, o sacerdote é exercido por todos os cristãos e não por uma classe sacerdotal intermediária entre Deus e os homens. Essa é a verdade. Nós só temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, um mediador. Eu não dependo de um líder religioso para me relacionar com Deus. É isso que nós ensinamos. Por quê? Porque isso é bíblico. Tá bom? Pedro escreveu que como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro 2:5. Confere aí no seu Novo Testamento. Você não é católico? Confere aí no seu Novo Testamento, se você for católico. É igual, o nosso Novo Testamento é igualzinho o Novo Testamento dos católicos. Pode conferir. Aliás, uma excelente tradução à Bíblia Católica. Só conferir, tá bom? Então, todos nós
somos considerados, edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, ou seja, nós temos um sumo sacerdote, um mediador, que é Jesus Cristo. Está lá na primeira carta, Timóteo 2:5, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu consigo me aproximar por Deus por meio da vicariedade, que ele assumiu a minha culpa. Então nós temos contato direto com Deus por meio de Jesus, tá bom? Olha aí o texto, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, está falando para nós, a nação santa, o povo adquirido com o quê? Com o sangue de Jesus, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo? Para que ele nos chamou? Porque foi Deus que nos escolheu. Por quê? Para nos transformar em sacerdotes. Olha, nós somos sacerdotes, quer dizer, nós somos mensageiros, nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Todos, independente de gênero, não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é adulto, não importa, ancião, nós representamos o reino de Deus e nós temos esse direito, esse chamado para anunciar, olha, anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a nossa missão, tá bom? E o matrimônio? Como é o matrimônio? É um sacramento? Vamos estudar o matrimônio? Matrimônio. Vamos ver o matrimônio, importantíssimo. Então, o que diz o terceiro catecismo da doutrina cristã, publicação católica? O matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher. Ele lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de educarem cristamente seus filhos. É isso que diz a literatura católica, né? A fonte está aí. Bem, resposta apologética. O casamento é uma instituição divina e não um sacramento. Vamos para a Bíblia. Gênesis, no capítulo 2, versos 18, de 22 a 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, unidade composta. Se único é de unidade composta, não de unidade absoluta, porque no casamento são duas pessoas distintas. Está vendo que interessante? Isso aí dá para trabalhar também a Santíssima Trindade. Duas pessoas distintas. O homem não vira a mulher, nem a mulher vira o homem no casamento. São duas pessoas, um homem e uma mulher, mas formando um único casal, uma só carne, uma unidade composta. Olha que importante isso daí, tá bom? Mateus 19, versículos de 4 a 6. Agora já é Jesus falando. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne, a unidade composta. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está vendo? Jesus falando, confirmando o que está lá em Gênesis. E esses textos podem ser conferidos na Bíblia Católica. Se você é católico, pode conferir na sua Bíblia. Agora veja que interessante. Pedro foi considerado pelo catolicismo o primeiro Papa. Entretanto, era casado. Vamos ver o texto? Está aí, ó, pode conferir na sua Bíblia, você que é católico. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre.
e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os. Está vendo? Problema algum, uma coisa normal. Ele era casado, qual que é o problema dele ter sido casado? Veja que o Papa Francisco enfrentou um sério problema na reunião tratando da Amazônia. Ele queria, para atender os ribeirinhos, as pessoas que estão no setor mais distante da mata, ordenar sacerdotes casados para celebrar a missa. Mas ele enfrentou uma oposição. Olha aí, ó. São bispos dentro da Igreja Católica que não concordaram com o Papa. Então ele recuou. Veja que situação. As pessoas não serão atendidas. Porque um jeito de resolver a questão era abrir mão do celibato, pelo menos naquela região. E não foi possível. Então, isso é normal, não deu certo. Ele recuou. Fazer o quê? Mas está aí, ó. Biblicamente, não tem problema algum. Tá? Paulo recomenda que o ministro seja casado. Primeira carta a Timóteo 3, versos 1 e 2. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ser um líder religioso, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não é proibido ser solteiro, né? Mas é conveniente que seja casado. Qual que é o problema? Então, para nós, o matrimônio é sim uma instituição divina, mas não um sacramento, como fez a Igreja Católica. Catolicismo. Nós já estudamos os sacramentos, concluímos na aula passada os 7 sacramentos e agora nós vamos ver a missa. Todo mundo já foi, eu já fui em missa, sem problema algum. Fui com o maior respeito, ouvi, observei tudo que o padre falou, sem problema algum. Agora, nós vamos ver por que nós não concordamos, só isso, mas nós respeitamos. Diz a Igreja Católica, a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. Então tem aí a fonte, eu não vou repetir a fonte nos outros slides, mas a fonte é essa, terceiro catecismo de doutrina cristã, tá bom? E tem outras fontes, se você observar, se você já tem a coleção, você vai ver que tem muitas citações. Então vamos em frente. É coisa boa rezar também pelos outros quando se assiste à Santa Missa. E até o tempo da Santa Missa é o mais oportuno para rezar pelos vivos e pelos mortos. Está vendo? Rezar pelos vivos e pelos mortos. Terceiro catecismo de doutrina cristã. Explicando a diferença entre a relação que há entre o sacrifício da missa e o da cruz, responde a Igreja Católica. Entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz há esta relação, que Jesus Cristo, sob a cruz, se ofereceu derramando o seu sangue por nós, ao passo que sobre os altares ele se sacrifica sem derramamento de sangue e nos aplica os frutos da sua paixão e morte. Está vendo? Que texto? Muito bem. Texto católico. Vamos em frente. Primeiro ponto, defendido pelos católicos da missa, né? O sacrifício lá. Para honrá-lo como convém, e sobre este ponto de vista, o sacrifício é latéltico, ou seja, de adoração. Essa palavra quer dizer adoração, tá? Então é um sacrifício de adoração, a missa. Segundo, para lhe dar graças pelos seus benefícios, e sobre esse ponto de vista, o sacrifício é eucarístico, né? Que lembra da transubstanciação, uma doutrina católica que ensina que quando o padre consagra a hóstia, ela se transforma realmente no corpo e no sangue de Cristo. É uma doutrina católica chamada transubstanciação. Então, por isso, eucarístico. E terceiro, para
aplacá-lo, dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados, para sufragar as almas do purgatório, quer dizer, para ajudar a tirar as almas do purgatório, e sobre esse ponto de vista, o sacrifício é propiciatório. Está vendo? Questão de sacrifício. Olha só, isso é tudo documento católico, daquela mesma fonte, do catecismo católico. Vamos agora para uma resposta de defesa. Nós vamos mostrar, olha, nós não concordamos. E por que nós não concordamos? Temos que mostrar de maneira educada, mas com base em alguma coisa. Por que nós não concordamos? Porque não é isso que a Bíblia ensina. Então vamos ver o que a Bíblia ensina. Em Hebreus, afirma-se diversas vezes que o sacrifício de Cristo foi oferecido uma só vez, e não há mais oferenda pelo pecado. Então, você católico está me assistindo, por favor, pegue a sua Bíblia, Hebreus, no capítulo 9, versos de 11 a 12, 24, verso 28, 10, capítulo 10, de 10 a 14, confira na sua Bíblia, para o slide, leia com tranquilão, observe. Diz mais o escritor bíblico que onde há remissão de pecados, não deve haver mais ofertas pelo pecado. Hebreus capítulo 10, 17 a 18. Então, se já houve um sacrifício, não tem mais o que fazer. O sacrifício de Jesus é único. É isso que o texto vai nos explicar. Hebreus 9, de 11 a 12. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo oferecido, ou melhor, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna que abrange todos os tempos. Uma eterna redenção. É isso que o texto fala com todas as letras. Hebreus, capítulo 10, versos 17 e 18. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, não tem mais o que fazer, não tem mais sacrifício. Já foi feito tudo que deveria ser feito, e foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário, um sacrifício que abrange todos os tempos, único. Por isso ele é sumo sacerdote, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem mais sacrifício. Considerando o que dizem Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e que o sacrifício da missa é sem sangue, isto significa a inutilidade do sacrifício da missa. Ora, se a Bíblia fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como que a missa pode ser um sacrifício para remir pecados se não tem sangue? É uma clareza. Já houve um sacrifício eterno. Jesus já veio, já nasceu, já viveu, já morreu, já pagou o preço, já ressuscitou. Por isso que nós ensinamos a vicariedade, a substituição. Ele assumiu toda a nossa culpa. Não existe mais sacrifício. Bem, na próxima aula, nós vamos estudar a questão dos santos da Igreja Católica. Não vai perder a próxima aula. Os santos. É importante entender também que existem palavras com mais de um significado. Por exemplo, a palavra vela. Pode ser vela para você iluminar, se acende, ilumina. Pode ser vela de navio, pode ser vela de carro, mais de um significado. A palavra manga, mesma coisa, pode ser manga, fruto de uma mangueira, manga de camisa, manga do eixo do caminhão, enfim, depende do contexto. Santo é a mesma coisa. A Bíblia fala que Deus é santo. Então, quando a Bíblia fala que Deus é santo, está falando que Deus é perfeito.
perfeito. Nele não há variação, ele é santo, ele é perfeito. Mas a Bíblia também chama o cristão de santo. Quando Paulo escreve, em muitas igrejas, ele escreve aos santos que estão em tal localidade. E de fato, porque aí o sentido de santo é separado, separado do pecado. Então todo aquele que vive separado do pecado é chamado de santo. A igreja é santa. Por que a igreja é santa? Porque a igreja vive separada do pecado. A igreja não é perfeita. Não. Ela não é perfeita. Se falar que não tem pecado é mentiroso. Mas ela procura ficar longe do pecado, não praticar o pecado, se esforça. Então, nesse sentido de separado. Então, santo no sentido de perfeição, só Deus. Santo no sentido de separado. O cristão é santo nesse sentido. Agora, a Igreja Católica desenvolveu um outro conceito para santo, que ela é todo um procedimento para canonizar, para uma pessoa ser santo na Igreja Católica, que não tem respaldo bíblico, não tem base bíblica. E é isso que nós vamos estudar, tá bom? A Igreja Católica declara que os santos são pessoas que, durante suas vidas, praticaram grande piedade e virtude. Estas pessoas, agora no céu, podem responder às nossas orações, podem ser veneradas, mas não adoradas. Olha aí a situação. Tem uma diferencinha aí, né? Podem ser veneradas, mas não adoradas. Não pode adorar os santos. Então, se você é católico, a própria Igreja Católica está falando. Agora, resta saber a diferença de adoração e veneração. Vou aprender isso aí no tópico da próxima aula, que será idolatria. Na próxima aula, o tópico idolatria, nós vamos ver essa questão aí de adorar e venerar. Vai perder a próxima aula. Bem, agora vamos para o terceiro catecismo de doutrina cristã, a fonte católica que eu tomo como base para desenvolver a abordagem. Ensina a Igreja Católica. É coisa boa e útil recorrer à intercessão dos santos? Uma pergunta. Aí ela mesma responde. É coisa utilíssima invocar os santos, e todo cristão o deve fazer. Devemos invocar particularmente nossos anjos da guarda, São José, protetor da igreja, os santos apóstolos, o santo do nosso nome e os santos protetores da diocese e da paróquia. Então tá vendo? Paróquia, tá aí, ó. Esse é o argumento católico, é uma fonte católica, é o que a Igreja Católica ensina. Agora vamos para a resposta apologética. Por que nós não concordamos? A Bíblia não autoriza a invocação de santos. Palavra forte, a Bíblia não autoriza. Os discípulos pediram a Jesus que eles ensinassem a orar. E Jesus não mandou que fossem a Maria ou aos santos. Vamos ver o que Jesus ensinou? Lucas, pode conferir na sua Bíblia, independente se ela é católica ou não, a Bíblia é mesmo, o Novo Testamento é exatamente igual. Então Lucas no capítulo 11, versos 1 e 2. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá vendo? Então Jesus ensinando a orar. João, no capítulo 14, versos 13 e 14, diz o seguinte: Jesus de novo: e tudo quanto pedides em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tá vendo? Não tem o que falar. Se você pegar a sua Bíblia aí, abra no Novo Testamento, na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, na primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Olha que texto taxativo, claro,
Qualquer pessoa, independente de estudar teologia, pode entender. Olha só, porque há um só Deus. Os católicos também acreditam na existência de um só Deus. Então tá certo, portanto há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Deus e os homens, nós homens, né? Então, só um mediador entre Deus e nós. Quem? Nós homens, né? Nós, raça humana, só um mediador. Jesus Cristo, homem. Tá vendo por que é importante conhecer Jesus? As duas naturezas de Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, 100% como nós, com duas diferenças. Duas. Nasceu sem pecado, porque foi concebido pelo Espírito Santo, portanto não teve a culpa herdada, nasceu sem pecado, foi tentado em tudo, mas não pecou. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que todas as nossas orações são feitas por intermédio de Jesus. Ele é o único mediador. Não tem outra alternativa, outra possibilidade nas Sagradas Escrituras, tá bom? Agora, na próxima aula nós vamos ver aquela questão da veneração, porque nós vamos estudar o tópico idolatria. Não vai perder a próxima aula. Chega de moleza, vamos trabalhar catolicismo. Olha, os católicos são pessoas de bem. Nós amamos os católicos. Eu já tive professor, padre católico. Meu professor de sociologia era um padre. Conversava muito com ele, pessoa educadíssima, gente boa. Tem um amigo que fez o curso seminário de teologia comigo, também o irmão dele era padre. Gente finíssima, a gente tinha muita amizade, conversava. Nunca teve nenhum tipo assim de discussão, de confusão. Não. Por quê? Eu mostrava o nosso ponto de vista e ele mostrava o dele. Em sala de aula, quando o professor de sociologia, aula de sociologia é sociologia. Eu estava em comum acordo com o que ele ensinava. Mas quando surgia algum assunto no particular, eu conversava com o maior respeito, ele também me respeitava. Convivíamos de maneira pacífica, em comunhão, no amor cristão, tá bom? Então nós amamos os católicos. Eu vejo que tem vezes que comentário aí de pessoas que ficam revoltadas. Tá falando mal da minha religião? Não estou falando mal, meu querido, da sua religião. Eu só estou comentando. O que eu falo aqui tem provas, são documentos, é o que o católico crê. Se você assiste a minha aula, você vai ver, eu vou falar exatamente no que você acredita, ou deveria acreditar se você é católico. E eu só vou mostrar por que eu não concordo com aquilo. Isso é falar mal? Lógico que não, você não é obrigado a concordar comigo também. Você pode argumentar. Tem muitos vídeos aí no YouTube feitos por padres mostrando por que não concorda com Martinho Lutero, por que não concorda com o protestantismo. E aí eu assisto, aprendo muitas coisas, eu até concordo, tem coisas que eu não concordo. Qual que é o problema? Tá bom? Então tudo você deve assistir, examinar e reter o que é bom. Simples assim, tá bom? Então vamos lá. A questão da idolatria. Bem, é um assunto muito delicado, essa questão que eu vou tratar hoje. E primeiro vamos ver o que a Igreja Católica diz sobre a questão das imagens, dos ídolos, essa questão. Como a Igreja interpreta de maneira oficial. Eu vou ler aqui exatamente o que diz a literatura católica. Então a Igreja Católica Romana insiste em dizer que não comete o pecado de idolatria quando os católicos se prostam diante de uma imagem de um suposto santo. Tá certo? Então o católico tem isso por costume, por tradição, se prostrar diante de uma imagem de escultura. Concorda comigo? Sem problema algum. Ensina a Igreja Católica. Que é idolatria? Chama-se idolatria ou prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus.
Eu vou repetir, está no terceiro Catecismo da Doutrina Cristã, documento oficial da Igreja Católica. Que é idolatria? Chama-se idolatria ou prestar alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. Está aí, documento católico, oficial. Como está expressa na Sagrada Escritura esta proibição? A Igreja Católica falando ainda, tá? Terceiro Catecismo da Doutrina Cristã. Na Sagrada Escritura está expressa esta proibição com as palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima, no céu, e de tudo que há embaixo, na terra. E não adorará a tais coisas, nem lhes dará culto. Tá certo. A Igreja Católica mesmo dizendo, mesmo citando a Bíblia, documento oficial da Igreja Católica. Se você é um católico, pode mostrar esse slide para o padre, para o bispo, falar, tá certo isso aqui? Então vem, que diferença é entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Olha aí, então a Igreja Católica está falando que presta um culto aos santos. Isso é verdade, todo mundo vê, mas eu não estou aqui, não quero... Tem coisa que você vê, mas é tradição. Agora, isso aqui é um documento, eu estou mostrando documento, né? Só trabalho com documento, provas documentais. Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há esta diferença. Que a Deus adoramo-lo pela sua infinita excelência, ao passo que aos santos não os adoramos, mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Tá vendo a questão aí? Se você é católico, né? Então, de repente, você está até aprendendo. Você nunca viu isso aqui. Então, qual é a diferença? A Deus adoramo-lo pela sua infinita excelência. Tá certo? Coisa linda, né? Ao passo que aos santos, não os adoramos. Então, eu não adoro aquela imagem. E nem ao santo. Nem que... eu não adoro a imagem, é só uma representação. Não, o texto está falando que nem ao santo eles adoram. Mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus. Honrar, venerar como amigo de Deus, mas aí que vem outro problema. Amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Então nós aprendemos aí na aula passada. Primeira carta a Timóteo, se você perdeu a aula, veja lá, 2 e 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então o santo não pode ser intercessor. Porque esse texto, esse argumento está ferindo as Sagradas Escrituras. Só tem um mediador, um intercessor, um que ouve as nossas preces, que intercede por nós, tá bom? Mediador entre nós. Bom, então aí já é um ponto, mas vamos em frente. O culto que prestamos a Deus chama-se latria. Latria, tá? Adorar, né? Palavra grega, latria significa adorar. Por isso que é idolatria, adorar ídolos. Então se presta latria a Deus. Nós também concordamos, nós só prestamos latria, adoração a Deus. Isto é, de adoração. E o culto, então, olha, essa palavra é um problema, né? E o culto que prestamos aos santos chama-se dulia. Isto é, de veneração aos servos de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdulia, isto é, especialíssima veneração como mãe de Deus. Primeiro, Maria não é mãe de Deus, nós já aprendemos isso aí. Maria é mãe da natureza humana de Jesus, que é Deus. Jesus é Deus, nós adoramos Jesus. Maria foi escolhida por Deus para ser mãe de Jesus, que é Deus, mas ela não é mãe de Deus, ela é mãe da natureza humana de Jesus. Isso está no Tomo de Leão, documento que está nessa Bíblia aqui, na Bíblia Apologética, Tomo de Leão. O Papa Leão escreveu um documento mostrando
exatamente o que eu estou falando. Então Maria não é mãe de Deus, ela é mãe da natureza humana de Jesus. Uma santa mulher, viveu separada do pecado, não temos dúvida disso. Nós amamos Maria, mas ela não é mãe de Deus. Porque se ela fosse mãe de Deus, ela seria uma deusa. Portanto, deveria ser adorada, que ela seria até mais que Deus, né? Mãe de Deus, uma deusa. Não, não. Maria era uma mulher. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Portanto, Maria tinha pecado, reconhecia isso quando chama Deus de Salvador, só precisa de Salvador quem tem pecado. Ela era santa, é verdade, santa no sentido de separada do pecado, foi escolhida entre milhares e milhares de mulheres para ser a mãe do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Portanto, é uma pessoa bem-aventurada, quer dizer, estava acima do estado da felicidade, mas não é mãe de Deus, tá? Esse é um problema, tá vendo? Esse é um problema. E o que é hiperdulia? Não tem hipermercado? O que é um hipermercado? Um mercado grandão. Então, o que o texto está ensinando? Que quando o católico entra na igreja, vamos aqui entender isso aí. Então, ele entra na igreja, tem a imagem dos santos. Todos os santos ali. Ele presta uma veneração. Quando ele avança e chega na imagem de Maria, ele presta uma hiperveneração, uma hiperdulia, que é menos que adoração e mais que veneração. E quando ele chega lá no Santíssimo, aí ele presta latria, que é adoração. Como fazer essa divisão? Você já pensou nisso? Você é católico, você que está me assistindo, tudo isso, já pensou nisso? Você quando vê na televisão procissão, quando você vê na televisão as imagens, quando você vê lá em Aparecida, é isso realmente que acontece? Você acha que o ser humano consegue fazer essa divisão no cérebro? Você acha? Por exemplo, a Praça Duque de Caxias. Tem lá uma imagem do Duque de Caxias, né? Então você chega lá, você olha para aquela imagem, você respeita, ó, Duque de Caxias, patrono do exército, não é isso? Tem a Praça Getúlio Vargas, lá tem onde ele foi sepultado, tem a imagem dele, você chega lá com respeito, sem problema algum. Você vai até o cemitério, tem lá as pessoas que foram sepultadas, você chega lá com respeito, com educação. Não é isso? Sem problema algum. Agora, é isso que acontece quando o católico chega diante de uma imagem de escultura? É isso que acontece? É isso? Então, a questão aqui, está aqui o documento. Está o documento. Como fazer essa separação de dulia, hiperdulia e latria no cérebro humano? Fica aí para você pensar bem, tranquilão. Agora você fala, não, realmente, eu entro lá, eu olho, eu respeito, tá certo, sem problema algum, né? Eu olho para Maria, eu sei que Maria não é deusa, ela só é a mãe de Jesus, que é Deus, mas não é, ela é a palavra grega que está no original grego é Theotokos, aquela que pariu Deus, não mãe de Deus, porque Theotokos, que é a palavra Theo, Deus, Tokos parir. Então ela deu a luz a Deus, porque Jesus é Deus, mas ela não é mãe de Deus, senão ela seria uma deusa. Ficou bem entendido? Então faça um exame nessa questão de interceder. A Bíblia fala que só tem um mediador. A Igreja Católica fala que não, que os santos também são intercessores. Faça essa pesquisa. E a Bíblia fala somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestar culto, mas a Igreja Católica presta culto aos santos. Então precisa entender, então, o que é cultuar? O que é cultuar? A quem eu devo cultuar? Essa é a questão, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre um outro assunto. Indulgência. O que é indulgência? Será que a indulgência ainda existe no catolicismo? Purgatório é o assunto de hoje, doutrina ensinada pelos católicos. Então a doutrina do purgatório foi aprovada em 1439 no Concílio de Florença,
confirmada definitivamente no Concílio de Trento, 1549 e 1563, mas ela já existia desde 1070. Essa doutrina ensina que os cristãos parcialmente santificados, que são a maioria, passam por um processo de purificação para depois entrar no céu. Essa crença veio do paganismo e é muito antiga e não há espaço para ela na Bíblia. Bom, a doutrina do purgatório, o que acontece? Ela fica oficializada de forma definitiva no Concílio de Trento. Por que houve esse concílio? O que é um concílio? A reunião de todos os bispos da Igreja Católica, junto com o Papa, obviamente. A reforma protestante, com Martim Lutero em 1517, para conter a reforma, a Igreja Católica fez a contra-reforma. E essa doutrina que é condenada, que nós não aceitamos essa doutrina porque não tem base bíblica, ela continuou e foi definitivamente aprovada nesse concílio pela Igreja Católica. Ela vale até hoje. De repente você é um católico e nem está sabendo disso. Mas tudo que eu vou ensinar aqui tem provas documentais. Se houve alguma mudança, por favor, me informe, a gente faz a retificação aqui na aula, tá bom? Vamos lá. A Igreja Católica ensina: vão logo para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus? Não, eles vão para o purgatório, para ali satisfazerem a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. Então isso está no terceiro catecismo de doutrina cristã. Em seguida é feita a seguinte pergunta, tudo nessa obra, no terceiro catecismo: podem as almas que estão no purgatório ser aliviadas por nós nas suas penas? Sim, as almas que estão no purgatório podem ser aliviadas com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Tá vendo? As indulgências nós já aprendemos na aula passada. Você viu que é uma doutrina católica, que quando a pessoa morre, deixa o corpo, ela vai para o purgatório, para ainda dar uma purificada, fica faltando alguma coisa. Então o que nós entendemos já de cara aí? Que a salvação não é pela graça no catolicismo, depende das obras também. Não foi isso que você entendeu? Qualquer pessoa entende. Veja, por isso que o católico faz missa para quem já morreu. Outro dia eu vi até um padre não concordando com isso, eu até estranhei, porque é um documento católico. Quando a pessoa dá uma esmola, que aí vem a indulgência, né, que pagava para tirar uma pessoa do purgatório na época de Martim Lutero, daí ele fica revoltado. E veja que essa doutrina foi oficializada na contra-reforma, a igreja não tirou esse ensino. Mas vamos em frente. Resposta apologética. A Igreja Católica descobriu 4 lugares no além: céu, inferno, purgatório e limbo. Para o limbo vão as pobres crianças que morreram sem batismo. Não vão para o inferno, dizem, mas ficam numa sombra eterna, sem penas, sem sofrimento, mas também sem gozo algum. A Bíblia diz que o batismo não salva ninguém. Então vamos para a palavra de Deus. Atos 10, capítulo 10, versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Então veja, as pessoas já estavam com o Espírito Santo, aliás, todo crente tem o Espírito Santo, e aí, então já eram salvas, porque tinham o Espírito Santo, vem o batismo. A doutrina sobre as ordenanças de Jesus, eu sempre faço uma analogia. Eu comparo até o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 18 anos, eu servi o Exército Brasileiro. 1 ano e 2 meses. Então, quando eu cheguei no Exército, e cortaram meu cabelo, me deram o uniforme, enfim, eu já passei a pertencer ao Exército Brasileiro. Mas eu ainda não era soldado, era um recruta. No dia 25 de agosto que tem o juramento. É uma cerimônia aberta, onde eu jurei que daria a minha vida pela nossa nação. Fiz um juramento público, mas eu já era do Exército Brasileiro. Mesma coisa é a salvação.
Quando a pessoa reconhece que é pecadora e aceita Cristo como único e suficiente Salvador, ele já é salvo, a pessoa já é salva. A pessoa já é salva. Agora, depois que ele vai dar os primeiros passos na fé cristã, vai entender os preceitos da fé cristã, aí a pessoa vai fazer uma declaração pública, que é o batismo. Por isso que o batismo é um ato público, aberto. E vai confessar perante a sociedade que a partir daquela data ele realmente quer aquilo para o resto da vida, para ele ou para ela. Então isso é o batismo, não salva ninguém, apenas uma ordenança, tá? Diferente do que nós vemos aqui no catolicismo. Veja Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tem mais clareza do que esse texto? Aliás, esses textos você pode ler na sua Bíblia católica. O Novo Testamento católico é exatamente igual ao nosso Novo Testamento. Não tem diferença alguma, exceto o Antigo Testamento, que na Bíblia católica tem 7 livros a mais. Além dos 39 que tem na nossa, tem 7 a mais que nós estamos estudando. Merecem confiança os livros apócrifos, tá bom? Então veja, por que a salvação é de graça? Para ninguém se gloriar. Não, eu faço mais obras que ele, eu dou mais esmola do que ele, eu vou mais na missa, eu faço mais penitência, eu pago indulgência. Não, é pela graça. Pela graça, o texto é claro. Vamos em frente? Olha Mateus 3, capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Esse texto está tratando do batismo de Jesus. Jesus tinha pecado? Claro que não. Jesus é 100% homem, 100% Deus e da humanidade. Jesus tem duas diferenças. Nasceu sem pecado, foi tentado em tudo, mas não pecou. Mas mesmo assim ele passou pela ordenança do batismo. Ué, se batismo perdoasse pecado, não teria sentido Jesus querer ser batizado, ele não tinha pecado. Está vendo como não tem nada a ver com salvação ou batismo? Quer dizer, se o próprio Deus, o Verbo, se fez carne, viveu no nosso meio e deu exemplo, sem pecado, então o batismo não tem nada a ver com salvação. Ou você acha que Jesus precisava de salvação? Não tem sentido. Vamos em frente. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o que eu sempre tenho ensinado e é o que a Bíblia ensina. O que é a conversão? Primeiro, não somos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. Olha que profundo isso, tá? Foi Deus que nos escolheu. Então, quando nós somos impactados pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo tocou na nossa alma, no nosso coração, e nós reconhecemos, abriu os nossos olhos espirituais e percebemos que somos de fato pecadores, e nós aceitamos Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é falado na Igreja Católica, em toda a missa. E nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, e então nós somos salvos. E isso acontece porque nós recebemos o Espírito Santo. Aliás, só tem um jeito de entender, de crer que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus, se for revelado pelo Espírito Santo. Por isso que testemunhas de Jeová não aceitam a divindade de Cristo, porque elas nem aceitam a pessoa do Espírito Santo, nem creem na pessoa do Espírito Santo. Como é que vai adorar a Jesus, aceitá-lo como Salvador? Está entendendo? Vamos em frente. Não ficou, a Igreja Católica não ficou satisfeita com o que Cristo mencionou. 2 caminhos, 2 portas, 2 fins. Mateus 7, 13, verso 13 e 14, confira aí, capítulo 25, versículos 34 a 46, confira aí na sua Bíblia. A Bíblia menciona esses 2 lugares depois desta vida, o céu e o inferno.
que nas línguas originais bíblicas são assim chamadas, Seol ou Sheol, Hades, Geena. Pode conferir em Lucas 16, de 19 a 31, Lucas 12, 4 e 5. Para o cristão, não há mais condenação. João 5, 24, Romanos 8, 1. Pois alcançou justificação pela fé. Romanos 5, 1. O purgatório cristão é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versos de 7 a 9. Vamos ler esses textos? Vamos observar? Observem na sua Bíblia. Se você é católico, na sua Bíblia católica, acompanhe, grife esses textos. Vamos ver. Bom, João 5,24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em algum momento Jesus falou aí de batismo nas águas? Não, não falou. O texto é claro. Olha aí, ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E qual é a palavra? Sagradas Escrituras, é a Bíblia. É na Bíblia que tem esse registro, que está a palavra de Deus, a palavra de Jesus. O nosso alimento espiritual é a Bíblia, tá certo? Vamos em frente. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que todo cristão tem o Espírito Santo. É falho, erra, peca, mas tem o Espírito Santo que vai trabalhando, é o processo de regeneração. Portanto, não há mais condenação, não há purgatório, não, mudou. Foi adotado na regeneração, nós somos adotados por Deus e agora nós somos filhos de Deus por adoção. Tá? Vamos em frente. Romanos, capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o que é justificação? Está justificado. Né? Quer dizer, você não deve mais nada, você foi justificado. A pessoa trabalha numa empresa, fica doente, vai até o médico chega lá, examina a pessoa e dá um atestado. Ele leva o atestado na empresa, a empresa não pode descontar o dia que ele faltou, porque ele foi justificado pelo atestado médico. Então nós que aceitamos Jesus Cristo, primeiro reconhecemos que estamos doentes, que somos pecadores, o pecado habita em nós, não tem como. Então quando nós reconhecemos isso, que estamos doentes, doença chamada pecado, e aceitamos o sacrifício da cruz, o médico dos médicos, Jesus Cristo, não há mais condenação para nós, porque nós temos um atestado dado por Jesus. Não tem condenação, não tem purgatório, tá bom? Vamos em frente. Primeira carta de João, versos de 7 a 9. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que o catolicismo ensina que o purgatório purifica? Não tem base bíblica, não tem, procurem na sua Bíblia, não tem elemento para defender esta doutrina. Portanto, Jesus, olha o milagre da salvação. Ele morreu pelos pecados que eu cometi, que eu cometo e que eu ainda vou cometer enquanto estiver nesta carne. Olha que situação. Por isso que nós precisamos todos os dias confessar os nossos pecados. E ele é fiel e justo, é o nosso advogado. Então ele já nos perdoou os pecados, mas se cometer, e vamos cometer com certeza,
ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na próxima aula, nós vamos fechar o assunto catolicismo, as considerações finais, e aí nós vamos para um outro tema. O catolicismo e hoje, as considerações finais. Temos nós a certeza de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina? Sim, temos a certeza absoluta de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina, porque Jesus Cristo empenhou a sua palavra, que a Igreja nunca se enganaria. Bem, aí nós não concordamos. Por quê? Como nós definimos igreja? Igreja são as pessoas. Então, temos uma igreja física, por exemplo, o Vaticano. Lá é um espaço físico. Aparecida do Norte, lá é um espaço físico. Lá, igreja como templo, igreja física. Agora, tem igreja como pessoas. Nós somos igreja. Eu sou igreja. Você, se já teve encontro com Cristo, você é igreja. E quando nós nos ajuntamos também para adorar a Deus, para estudarmos a sua palavra, para aprender, para fazer cumprir o ID de Jesus. Então aí precisa tomar muito cuidado. Então nem sempre tudo o que o líder ensina está em conformidade com a palavra de Deus. Veja, nesta Bíblia apologética que nós publicamos, nós colocamos aqui texto escrito pelo Papa Leão. Então, o Papa Leão, ele escreveu o Tomo de Leão, documento, e ele reconhece neste documento oficial da Igreja, tem o carimbo do Papa, que Maria tinha sim o pecado original. Então, ele fez um documento, sendo o Papa, né, o representante de Cristo na Terra segundo o catolicismo, fez esse documento e nós colocamos aqui o documento onde ele reconhece que Maria tinha o pecado original. Agora, recentemente, o Papa lança um outro documento dizendo que Maria não tem o pecado original. Está vendo? Então, como que nós podemos concordar com esse texto que diz: sim, temos a certeza absoluta que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina, porque Jesus Cristo empenhou a sua palavra de que a Igreja nunca se enganaria. Então eu estou mostrando para você com documentos que não procede esse argumento. Tá? Aí a diferença do protestantismo com o catolicismo. O catolicismo tem como regra de fé a Bíblia e o magistério da tradição, que são os escritos dos bispos, dos papas. Nós, protestantes, temos como regra de fé a Bíblia. Temos também tradição. Usamos a tradição. Respeitamos a tradição, desde que ela não vira a palavra de Deus. Né? Veja que, por exemplo, Paulo, ele escreve dizendo que o bispo deve ser casado, convém que seja casado. Ele não proíbe ser solteiro, mas ele fala, convém que seja casado. A Igreja Católica, por volta do ano 1000, instituiu o celibato, ou seja, é proibido o padre se casar. Então veja, contrariou, a tradição contrariou a palavra de Deus. Está vendo a dificuldade? Tudo isso nós aprendemos, mas vamos aqui para os nossos slides. Contrariando a Bíblia, contrariando o que a Bíblia diz na primeira carta a Timóteo 4, verso 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Como pode uma pessoa se apostatar sem nunca antes ter estado na verdade? Vendo? Então, o que é apostatar da fé? Pessoa que aprende a palavra, recebe a palavra, cresce na palavra e depois nega a palavra, abandona a palavra. Esse é o significado da palavra apostatar.
E ali o texto fala claramente, vou ler de novo, olha aqui, está em itálico, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quer dizer, abandona a palavra e começa a ensinar doutrinas totalmente contrárias à palavra de Deus. Agora, como vem a pergunta ali, como a pessoa vai apostatar sem nunca ter aprendido? Acontece. Nós vemos isso nos nossos dias, pessoas, até mesmo em Roma, bispos que perderam a condição de bispo, porque começaram a viver uma vida que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Acontece. Então, nem tudo que o líder ensina sempre está correto. Precisa tomar cuidado. E no nosso caso, como nós sabemos se o que aquele líder ensinou, aquele líder religioso ensinou, é verdade? Conferindo na palavra, conferindo nas Sagradas Escrituras. A palavra é a nossa bússola, o nosso guia, a nossa localização exata, o nosso espelho. Ok? Vamos em frente aqui. Bom, Paulo procura cautelar os moradores de Roma em sua carta dizendo, está em Romanos capítulo 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Vendo? Então, Paulo está advertindo, tem que tomar cuidado, porque nem todos os que pregam a palavra de Deus, nem todos os que ensinam a palavra de Deus, que se dizem pregadores, né, da palavra, estão ensinando a verdade. Existem, infelizmente. Então, nós precisamos sempre, com muita atenção, conferir na Bíblia. Então, você que durante estas aulas, se você é católico, você vê acompanhando, observando, observe que eu tomei sempre muito cuidado de sempre mostrar na Bíblia. E outra coisa, nada aqui é pessoal, tá bom? Nada é pessoal. Eu convivo com pessoas católicas, respeito muito, entendeu? Respeito muito. Outro dia eu fui convidado por uma pessoa, ela queria que eu fosse ver o batizado do filhinho dela na igreja católica. Eu fui com muito respeito. O padre fez um sermão muito bom, sem problema algum. Agora, existem doutrinas que nós não concordamos. Então, eu procurei abordá-las no campo das ideias, no campo lógico. O material é tudo aberto, nada é confidencial, tudo tem prova documental. Então, eu aconselho você, que é católico, se você é católico e está me assistindo, leia a sua Bíblia. Confira na sua Bíblia aquelas doutrinas que eu abordei aqui. Confira, faça um exame e mais ainda, nas suas orações, nas suas rezas, peça para que Deus lhe dê discernimento, muita calma. Deus vai mostrar para você. Sempre é verdade, porque Deus, nosso Pai, sempre quer o melhor para os seus filhos, tá bom? Então, leia a Bíblia todo dia um pouquinho, observe, analise e deixa que o Espírito Santo fará o trabalho, tá bom? Acredite nisso. Se alimente da palavra de Deus e vale a pena. Na próxima aula nós vamos começar um outro tema, um outro assunto, um outro grupo religioso, sempre daquela forma. Muito respeito no campo das ideias, nós vamos ver quem fundou o movimento, a história, e sempre comparando com a palavra de Deus, tá bom? Olha, eu vou deixar o link do canal aí, vou deixar do site também. Olha, o nosso site tá uma bênção. Todo dia nós colocamos lá matéria nova, áudios novos, aulas, tudo é muito material, vasto material do nosso site. Pode acessar à vontade. Agora, se você quiser
nossa série, aqui já é um material impresso, de qualidade, aí claro que tem um custo, o frete é por nossa conta. Então visite a nossa loja virtual, tem lá o curso de teologia, a Bíblia apologética. Bom, essa foi a estratégia que Deus deu para a sobrevivência da nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que está no Brasil desde 1983. É um ministério, mas não é igreja. A igreja, normalmente, ela sobrevive, e é bíblico, de dízimos e ofertas. Tem igreja que tem por tradição dizimar, tem igreja que não, mas sempre existe essa ajuda para sustentar o ministério. No nosso caso, não somos igreja. Então, qual foi a estratégia que Deus nos deu para a nossa sobrevivência? Produzir material de qualidade e oferecer para a igreja. Então, quando você adquire uma Bíblia, uma série ou estuda com a gente, você está ajudando a manter a nossa organização, porque ela é sem fins lucrativos, a nossa instituição. Então, você está nos ajudando. Além de ser abençoado, está ajudando a manter o nosso ministério. Mas, se quiser visitar o site, não tem custo algum. Vou deixar também o meu e-mail, se quiser uma matéria sobre qualquer assunto dentro do nosso grupo de trabalho, eu envio para você sem custo algum. E-mail teologia@icp.com, tá bom? Olha, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Faça a inscrição, vale a pena, dá um toque aí no sininho, assim, todo dia, que agora eu subo aula todo dia. Aí quando eu subir a aula, você já é avisado, tá bom? E continue divulgando o nosso ministério. Copie o link, coloque lá no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu Facebook, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.